combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar das notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda. Bom dia, Mirna, naquela atualização diária que nós fazemos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e depois no município de Campinas, com novidades a partir de hoje. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o Brasil registrava 10.195.160 casos da Covid-19. São 247.143 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 1.978.477 casos da doença, com 57.842 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha só, na nossa região, 166.152 casos confirmados da Covid-19 e até esta segunda-feira, Campinas registrava 67.635 casos. Indaiatuba aparece na sequência com 14.652, Sumaré 12.391, Americana 10.950, Santa Bárbara do Oeste 10.191, Hortolândia, 8.787, Paulínia, 6.940, Valinhos, 6.710, Itatiba, 5.586. Na sequência, cidades com menos de 5.000 casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho e duas cidades que ainda continuam com menos de 1.000 casos, Olambra e Morungaba. Em relação aos casos aqui na cidade de Campinas, é sempre importante, nós passarmos 497 casos confirmados na cidade de Campinas, o que mostra que a doença continua circulando por toda a cidade, por todos os bairros, e é um número que sempre preocupa a gente. Quando a gente fala das mortes aqui na RMC, são 4.170 vidas perdidas para a Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, 1.809 óbitos. Indaiatuba, 347, Sumaré, 344, Americana, 275, Santa Bárbara do Oeste, 274, Valinhos, 252 mortes, Hortolândia, 237, Paulínia, 106. Na sequência, municípios com menos de 100 óbitos: Nova Odessa, Itatiba, Vinhedo, Montemor, Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e, assim como acontece no número de casos, Morungaba e Olambra são as últimas aí nesse ranking das 20 cidades da região metropolitana. Mais 8 óbitos confirmados na cidade de Campinas e eu sempre lembro aqui a diferença da faixa etária, Então, por exemplo, morreu um homem de 68 anos e uma mulher de 100. Então, uma diferença de mais de 30 anos. Então, a gente sempre reforça que é uma doença que não escolhe faixa etária. A letalidade é maior entre os idosos, mas você percebeu aí, óbito de 68, na casa dos 70, na casa dos 80 e também mais uma mulher de 100 anos. Então, muitas vidas perdidas aqui na cidade de Campinas. Muitos casos, como nós relatamos há pouco, Mirna Abreu, e a prefeitura teve que tomar medidas. Justamente por todo esse panorama que nós mostramos aqui, nesta segunda-feira foi anunciado a fase vermelha em Campinas entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã. Do dia 23 de fevereiro até dia 1 de março, nós estaremos suspendendo o decreto 20.901, que é o decreto que estabelece a fase amarela no município de Campinas. Então, nesses dias, das 21 horas às 5 da manhã, vai prevalecer a fase vermelha em Campinas. Então, na fase vermelha, só podem funcionar as atividades tidas como essenciais do decreto 20.782. Lembrando, prefeito, que as igrejas estão estabelecidas como atividades essenciais, mas elas também terão como limite de funcionamento às 21 horas, tá?
E essa suspensão também do decreto 20.901, que trata das atividades não essenciais, também vai impactar o decreto 21.325, que trata das atividades escolares presenciais. Então, em Campinas, de 23 de fevereiro a 1 de março, nesses dias, das 21 horas às 5 da madrugada do outro dia, não serão autorizadas atividades presenciais escolares. A gente vai restringir as atividades que acontecem principalmente entre 9 da noite e 5 horas da manhã, que são os locais de maior transmissão em Campinas hoje, que é bar, balada, festa, esse tipo de aglomeração, que é o que o poder público pode fazer nesse momento, já que as medidas somente de cuidados pessoais, a gente está vendo que não está tendo sucesso. Os bares, já no decreto, o último decreto, depois o Dr. Peter vai falar, 8 da noite já parava de vender bebida alcoólica. Como o bar ele tem o maior objetivo da venda de bebidas, a gente vai pedir para fechar 1 hora antes, às 8 da noite, e neste momento só vão ficar abertos serviços essenciais, que estão nos decretos também. Nós não tomaríamos essa decisão se realmente não fosse necessária. A gente sabe eventuais impactos no comércio, no setor de bares e restaurantes, a gente entende a dificuldade que esse setor está passando. A Prefeitura de Campinas, toda vez que pôde, ela deu 1 hora a mais, 2 horas a mais de tolerância, porque nós tínhamos uma situação, do ponto de vista de ocupação dos leitos de UTI, que era, naquele momento, mais folgada, com mais leitos disponíveis, mas nesse momento não tínhamos outra atitude a não ser decretar essa fase vermelha das 21 às 5 horas da manhã. Olha, Gabriel, e nesta quarta-feira o governo do estado deve fazer também a reclassificação. Sempre acontece às sextas, mas também foi anunciado que vai ser nesta quarta-feira. Então a gente aguarda também a reclassificação do Plano São Paulo. Que daí é o estado inteiro de São Paulo. Todo o estado. Exatamente. Então a gente vai fazer um resumo para você que está em casa ver como fica, então, a fase vermelha das 9 horas da noite às 5 da manhã em Campinas. Olha, então, até às 9 da noite, o que pode funcionar aqui na nossa cidade? Restaurantes, shopping centers, academias, clubes, salões de beleza, parques públicos, instituições de ensino e igrejas. Até às 20 horas, os bares. E a qualquer horário, que são os serviços essenciais que podem funcionar, são farmácias, mercados, padarias, açougues, os postos de combustíveis, lavanderias, transporte coletivo, transportadoras, oficinas de veículos, hotéis, pousadas, serviços de hotelaria e pet shops. Lembrando que a gente tem aí, olha, os restaurantes após as 21 horas só podem com delivery ou retirada. E os bares após as 8 também, eles podem funcionar lá dentro, mas tudo fechadinho, sem estar aberto ao público. Então, depois desse horário, só os serviços por aplicativo. Faça a sua parte, você que está nos acompanhando. Se você chegou num estabelecimento, viu que ele está lotado, viu que não existe o distanciamento, pessoas sem máscara, não fique neste local. Nós estamos na fase vermelha das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Os leitos no último fim de semana, em relação à Covid-19, chegou a 100%, já nós vamos falar da nova atualização, Campinas com novos leitos, então nós estamos numa fase muito crítica da Covid-19 no nosso município, por isso que fase vermelha na cidade de Campinas, neste horário, e já vale a partir de hoje, né? Já, o decreto foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, ou seja, a partir de hoje já vale. O prefeito promete, inclusive, intensificar aí a fiscalização. A gente tem o decreto que saiu hoje no Diário Oficial do município, justamente com todas essas normas. A gente tem a fala, inclusive, do secretário de Justiça, dizendo, apesar das igrejas serem consideradas serviços essenciais, também estarão na fase vermelha após as 21 horas. E escolas em período noturno também, após as 21 horas, não poderão mais ter aulas
presenciais, apesar daquele plano de volta de educação. A gente sabe que tem um pessoal que faz o ensino médio à noite, o pessoal que faz o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos à Noite, também deverá seguir neste período. Esse é o Plano São Paulo. Apesar que aqui no município a volta às aulas é só no dia 8 de março. Você falou dos leitos, Gabriel. Antes da gente lembrar o que pode na fase amarela, vamos falar dos leitos, que também foi um dos maiores motivadores dessa decisão. Olha, a gente falava aqui na última semana, inclusive ontem, 89,53% no total de ocupação. Sim. Um dos maiores índices. Chegamos a 100% do SUS municipal no fim de semana. E ontem, olha, a gente tem 107 leitos do SUS municipal, que é na rede Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, 105 ocupados. E o prefeito, inclusive, mencionou na coletiva que esses 2 que não estavam ocupados são leitos reservados para mulheres grávidas com Covid, ou seja, para o público em geral, era 100%, na verdade. Então, a gente no SUS estadual, a Unicamp aumentou aí para 20 leitos, mas 19 estavam ocupados. E na rede particular, que tem maior flexibilidade, 131 leitos, 107 estavam ocupados. Diante disso, nós temos aí medidas também para a abertura de novos leitos na cidade. Acompanhe. O SUS municipal, nós temos um total de 107 leitos, 105 ocupados, o que corresponde a praticamente 98% dos leitos ocupados, somente 2 leitos livres, que são leitos específicos para gestantes com Covid-19. Novamente, nós estamos passando por uma situação muito mais preocupante do que nós estávamos na semana passada. Principalmente, desde sexta-feira, nós tivemos um grande aumento de casos no município, que tem nos deixado assim, extremamente preocupados e com 100% de taxa de ocupação. Baseado nesse momento que nós estamos passando, nós iremos aumentar até amanhã 14 leitos na rede privada, mais 4 leitos de enfermaria, sendo que 3 serão no Samaritano, nós já tínhamos contratado mais leitos, 4 serão na Casa de Saúde, com mais 4 leitos de enfermaria e 7 leitos na Irmandade. De qualquer maneira, nós estamos saindo de 107 leitos de UTI, nós estamos 74, como vocês lembram, estamos indo para 121 leitos entre hoje e amanhã. A Unicamp nos informou hoje a abertura de mais 10 leitos de UTI lá no HC, chegando a 30 leitos no total no Hospital das Clínicas de Campinas. Esses leitos ainda não foram colocados no sistema e deverão aparecer no sistema no dia de amanhã. Então, a gente aguarda essa atualização da Prefeitura de Campinas, que sempre depois do almoço faz essa tabulação dos números. Então, hoje a gente já deve ter aí esses novos leitos abertos no SUS municipal e também da Unicamp. Aguardamos essa atualização para diminuir aí o índice de ocupação nos leitos de Covid-19 na cidade. Para se ter uma ideia, as taxas de ocupação de leitos de UTI são de 67,8% na Grande São Paulo e 67,9% em todo o estado. Ontem nós tínhamos 13.484 pessoas internadas, sendo 7.196 em enfermaria e 6.288 em UTIs nas cidades paulistas, né? E a gente espera que esses 14 leitos de UTI que foram contratados pela Prefeitura de Campinas possa fazer um reforço hoje, lembrando que esses leitos do SUS, eles estão alocados na rede privada, como foi mencionado, o Samaritano, a Santa Casa e a Casa de Saúde aqui de Campinas, para a gente aguardar. Lembrando que esses leitos que são abertos, né, são custeados parcialmente pelo governo do estado. A gente tem aí um custo de R$ 1.600 para cada leito e 300 no caso para as enfermarias. Um leito de terapia intensiva custa R$ 2.500, ou seja, o governo manda esses R$ 1.600 e a prefeitura custeia
o restante. Então, a gente aguarda aí para que a gente possa ou reduzir o número de casos para reduzir a ocupação, ou nesse momento que a gente tenha realmente mais recursos vindo para Campinas para abertura de novos leitos, porque nós já temos notícias de pacientes que estão sendo, infelizmente, exportados para outras cidades, porque a nossa rede não está comportando aí internar esses pacientes nos hospitais aqui da nossa cidade, Gabriel. Algo muito triste, né, que tem acontecido na cidade de Campinas com esta ocupação, né, passando dos 80%. A gente já chamava a atenção, já nos preocupávamos aqui acima dos 80%, chegando agora a 89%. A única maneira da gente acabar com a pandemia é vacinando a população. Como está a vacinação na cidade de Campinas? O trabalho continua com o público que tem idade acima de 85 anos e também com os profissionais de saúde que agora estão sendo imunizados com a segunda dose. Olha, a vacina continua sendo aplicada nos grupos prioritários e a previsão é que em abril tenhamos o efeito positivo da vacinação. A gente não começou a aplicação de segunda dose no grupo que mais adoece, que são os idosos. E a gente sabe que a gente precisa ter as 2 doses, mais cerca de 15 dias além da segunda dose, para que a imunidade seja completa. Então, esse reflexo a gente acredita que vai acontecer lá para abril. Não acabar as vacinas, nós nos organizamos para fazer a segunda dose, nos organizamos para toda a população acima de 85 anos ser vacinada, mas a gente está com uma agenda bem menorzinha, até porque por conta a gente não do número de vagas. dose. Então a gente vai lembrar aqui, de acordo com a Prefeitura de Campinas, até esta segunda-feira foram 58.738 pessoas que já foram imunizadas com a primeira dose e 16.818 pessoas com a segunda dose. Importante lembrar o que a Andréia, diretora do Devisa, falou, que o efeito vai ser só em abril. Por quê? Porque esse grupo prioritário de idosos deve receber a segunda dose ainda em março e depois disso tem um período que é considerado uma média de 15 dias para que a vacina tenha esse efeito de proteção das pessoas imunizadas. Por isso que aí a previsão é que a gente só em abril consiga falar que inicialmente as pessoas com idade acima de 85 anos, que é o grupo prioritário, a gente já falou aqui que são 81% dos óbitos em nossa cidade, são de pessoas desse grupo. Então, só em abril que eles efetivamente estarão imunizados contra a Covid-19. Quem está em casa também pode acessar vacina.campinas.sp.gov.br. Aqui você tem todo o cronograma da fase que nós estamos. Olha lá, Campinas segue aberto para aplicação de doses para idosos com idade a partir de 85 anos. Por enquanto, não temos novas doses de imunizantes, por isso que nós paramos no grupo de 85 anos. E aqui embaixo, o total de vacinas aplicadas, um número que é sempre importante e que a gente torce para crescer. Então, até agora, 75.556 pessoas já tomaram a vacina. A primeira dose, a grande maioria, 58.738, e a segunda dose já estão imunizadas 16.818 pessoas. Sim, importante essa questão da vacina, que é uma esperança para todos, né, Gabriel? E agora, Mirna Abreu, você que está nos acompanhando, uma ótima notícia, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu agora cedo o registro definitivo à vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Então, é a primeira vacina a obter o registro sanitário definitivo aqui no nosso país. Lembrando que ela ainda não está disponível, não existe uma previsão, mas quando ela chegar em definitivo, então, a vacina da Pfizer. As duas vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, tanto a da Oxford quanto a Coronavac, elas têm autorização de uso emergencial. Então, uma grande notícia para todos nós
deve chegar aí, espero que nos próximos dias, nas próximas semanas, uma terceira vacina então. A gente tem a Coronavac, que é do Instituto Butantan, junto com a empresa da China, a de Oxford, do Reino Unido, junto com a Fiocruz, e agora chegando a Pfizer-BioNTech, para a gente imunizar o quanto mais aqui as pessoas, para a gente poder acabar com esta pandemia no nosso país. Sim, uma importante, esperança, mas enquanto isso, vamos lembrar. Estamos na fase amarela. Fase amarela, 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques públicos, com expediente de até 10 horas diárias para restaurantes e 12 horas para as demais. O horário de funcionamento não pode exceder 8 horas da noite para os bares e 9 horas da noite para os demais serviços, porque aí Campinas, no caso especial aqui da cidade de Campinas, a partir das 21 horas, entra na fase vermelha com o funcionamento apenas dos serviços essenciais, enquanto a gente não tem aí a imunização de todos. Enquanto isso, gente, máscara e álcool gel o tempo todo. E distanciamento, que é algo muito importante, tentar manter essa distância. Eu e a Mir, nós estamos a mais de 2 metros, por isso que nós estamos sem a máscara, que é uma distância segura, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mudando um pouquinho de assunto, Mirna Abreu, algo que preocupa bastante também. Nós tivemos um falecimento na quadra de tênis da Lagoa do Taquaral e uma investigação vai acontecer? Isso mesmo. Neste domingo, infelizmente, nós tivemos aí a morte do senhor Eduardo Giroto, de 52 anos, que jogava tênis em uma das quadras da Lagoa do Taquaral, ali do parque, quando encostou em um poste de iluminação localizado em uma das quadras e foi eletrocutado. Ele teria morrido por uma parada cardíaca após essa descarga elétrica. E, mediante isso, o prefeito determinou a abertura de uma investigação interna para apurar eventuais responsabilidades em relação à morte dele. O prazo é de duração de 90 dias. Ele se reuniu com vários secretários de esporte, o secretário de departamento público também, que cuida inclusive lá dos parques públicos da nossa cidade, e vai também investigar essa questão da manutenção da iluminação nas quadras de tênis, que foi implantada em 2011 e até então nunca havia apresentado nenhum tipo de problema. A Secretaria de Serviços Públicos realiza manutenção periodicamente no sistema de iluminação, com troca de lâmpadas e reatores, diz a nota da Prefeitura. Também mantém um eletricista no parque todos os dias, inclusive aos finais de semana. As quadras de tênis ficarão fechadas por tempo indeterminado. E, por fim, a Prefeitura aguarda o resultado da perícia técnica de responsabilidade da Polícia Civil, diz a nota da Secretaria de Comunicação. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar de transporte. Atenção, você motorista aqui da cidade de Campinas, tem interdição de rua já acontecendo a partir de hoje, que vai até sexta-feira, né? Começou, na verdade, nessa segunda-feira e vai até sexta para você que passa ali perto da Rua das Hortênsias, na região do bairro Chácara Primavera. O bloqueio parcial em toda a via é necessário para trabalhos de fresa e recap total. Nesse período, é preciso apenas atenção, porque vai ter aquele movimento pare e siga. Então, os agentes de mobilidade urbana estão no local justamente para orientar o público que o motorista vai ter que ir ali esperar hora de seguir e a hora de parar para poder fazer esse revezamento ali na Rua das Hortênsias, um local aí que leva às universidades, leva ao Parque Tecnológico ali da região de Barão Geraldo, fica ali na Chácara Primavera para quem faz esse caminho por dentro, que a gente fala para quem mora em Campinas e elimina aí de usar as rodovias. Então precisa fazer um desvio aí, não dá para utilizar a Rua das Hortênsias. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.